Então, essa é a última fórmula de Newton-Cotes, que nós vamos ver que é a segunda regra de Simpson, que ela pode se apresentar na forma simples ou na forma repetida. Então, na forma simples, seguindo o mesmo raciocínio que foi aplicado às demais regras, nós temos uma curva ajustada a 4 pontos com 3 espaçamentos iguais. Observe que são todos os espaçamentos, sempre a gente tem nomeado com a letra H minúsculo, certo? Então, neste caso, o nosso polinômio do terceiro grau, na verdade, aqui apareceu errado, não é P4, é P3. Certo? Aqui está certo. Então é igual a y0 vezes L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, mais y2 vezes L2 de x, mais y3 vezes L3 de x. Então, como a gente precisa integrar para descobrir os coeficientes pelos quais nós vamos multiplicar y0, y1, y2 e y3, tá certo? Então, nós vamos utilizar a mesma mudança de variável feita anteriormente, que é x menos x0 igual a z vezes h. Ora, se x menos x0 é z vezes h, então x é igual a x0 mais zh. Então, dx é igual a h dz. Logo, x menos x1 é z menos 1h, x menos x2 é z menos 2 vezes h, e x menos x3 é z menos 3 vezes h. Por outro lado, se a minha integral vai de x0 até x3, claro que quando x é igual a x0, z é igual a 0. Quando x é igual a x3, z é igual a 3. Então, esta integral se transforma na integral de 0 a 3, de z menos 1, z menos 2, z menos 3, vezes h ao cubo, dividido por menos 6h3, que veio daqui, certo? Vezes h dz, que é o dx. Então, esse primeiro termo dá 3h sobre 8. Fazendo a mesma coisa com as outras funções, eu descubro que segundo coeficiente é 3 vezes 3h sobre 8, o terceiro coeficiente é 3 vezes 3h sobre 8, e o último coeficiente é 3h sobre 8, portanto, colocando 3h sobre 8 em evidência, eu tenho os multiplicadores internos 1, 3, 3 e 1. Então, toda vez que eu encosto um novo pedaço para aplicar a regra agora na forma repetida, este número, que vai fazer fronteira do y3 com o próximo valor, como se fosse algo mais 3, mais 3. Então, isso é uma coisa que, para eu integrar usando a segunda regra de Simpson, eu tenho o número de espaçamentos tem que ser múltiplo de 3. Tá certo? Então, o número de espaçamentos tem que ser múltiplo de 3. Não pode ser diferente. Então, para falar desses coeficientes na forma repetida, aqui eu tenho y0, y1, y2, y3. Então, observe que y3 vai fazer fronteira com o y0 da segunda parte aqui.
y0, y1, y2, y3. Portanto, os meus coeficientes da forma repetida, eu vou continuar com o meu 3h sobre 8 fora, e dentro vai ficar y0, portanto, coeficiente 1. E os demais coeficientes serão 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, e na última série 3, 3, 1, porque o último não emenda com ninguém, assim como o penúltimo também não. Só o primeiro emenda com o último da série anterior. Portanto, é por isso que os meus coeficientes ficam 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1. Aqui era para ter posto reticências, eu acabei não colocando. Muito bem, então vejamos aí este exemplo. Determine o comprimento do arco da curva y igual a x ao cubo, compreendido entre as retas verticais x igual a 0 e x igual a 3. Use a segunda regra de Simpson com 9 espaçamentos. Então, o comprimento do arco de uma curva y igual a f de x é dado por esta formulação. Como eu conheço a expressão analítica da minha curva, eu posso integrar apelando para o resultado analítico da derivada. Então, y' é 3x ao quadrado, portanto, y' ao quadrado é 9x4. Então, o meu comprimento é a integral de 0 a 3 da raiz quadrada de 1 mais 9x4 dx. Então, é essa raiz quadrada de 1 mais 9x4 que eu vou lançar aqui. Então, eu vou colocar aqui, admitindo, então, se eu tenho um intervalo igual a 3 com 9 espaçamentos, cada pedaço é de 1/3. Então, os meus valores de x são 0, 1/3, 2/3, 1, 4/3, 5/3, 2, 7/3, 8/3, 3. Coloco aqui os valores de f de x, relembrando que f de x é raiz quadrada de 1 mais 9x4. Coloco aqui os meus multiplicadores, conforme a gente falou no slide anterior. 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1. E faço as multiplicações. Colho esse valor da soma dessas multiplicações e multiplico por 3h sobre 8. E obtenho aqui o valor da minha integral, que vai dar o comprimento do arco. Então, muito simples como as demais regras. Então, aqui vimos as 3 regras polinomiais ditas fórmulas de Newton-Cotes, porque são de espaçamento igual. Vimos a regra trapezoidal, a primeira regra de Simpson e a segunda regra de Simpson.